lembrando, o tópico da prova de vocês é biotecnologia, e toda vez que falamos a respeito disso, é quando se utiliza um determinado organismo vivo para se produzir um produto de interesse humano. E desde sempre, os seres humanos utilizam a biotecnologia de algum organismo. Por exemplo, antes de Cristo, o homem já sabia como produzir vinho a partir de uvas. Em um recipiente fechado, acontecia algum procedimento, algum processo que ele desconhecia, cujo resultado final era a bebida alcoólica. Mas mal ele sabia que fungos do tipo Saccharomyces cerevisiae, também conhecidos simplesmente como leveduras ou fermentos, realizavam uma biotecnologia denominada de fermentação alcoólica, na qual moléculas de glicose presentes nesse fruto, no caso na uva, são convertidas em etanol, ou seja, álcool etílico, liberando moléculas de gás carbônico também. Durante a produção de iogurtes, coalhadas, de queijos também, ou seja, derivados do leite, bactérias, lactobacilos, podem realizar a fermentação lática, que é mais uma biotecnologia. E desde sempre também, os primeiros agricultores e também pecuaristas sabiam que, selecionando os indivíduos mais produtivos e colocando eixes para cruzar, ou seja, fazendo uma seleção sexual, ele amplificava aquela característica. Lembrando que essa seleção sexual que eu citei é uma seleção artificial e sexual. Nesse caso, colocando, por exemplo, animais que produzem muito leite para cruzarem ao longo de gerações, você sempre vai produzir, animais que produzem cada vez mais aquela característica, ou seja, amplifica a produção, nesse caso, do leite ou de qualquer outra substância. E o mesmo válido para vegetais também. Imagine só, os primeiros agricultores plantavam algumas plantas. As que davam frutos mais doces, eles escolhiam aquelas sementes e plantavam apenas aquelas, que era mais agradável ao seu paladar, ou seja, eram mais palatáveis. Por isso, a biotecnologia ela sempre foi utilizada. Porém, atualizando esses conhecimentos, hoje nós temos o termo OGM, que significa organismo geneticamente modificado, organismos que são transgênicos, e um tópico muito interessante da biotecnologia seria a clonagem, que pode ser tanto de moléculas de DNA, através de técnicas de clonagem em que se utiliza bactérias para poder ir aumentando a produção de certos trechos de DNA de interesse, e também através de uma técnica chamada de PCR, onde nós temos uma produção de várias cópias de uma determinada parte de um determinado DNA, para que seja utilizado em alguns processos, como investigação de paternidade, investigações criminais também. Quando nós falamos em OGMs, são organismos que não necessariamente são transgênicos. Por isso que eu coloquei um OGM não transgênico. Suponhamos, existem algumas leveduras, alguns fungos que são utilizados para produzir o álcool combustível a partir da cana-de-açúcar. E algumas dessas leveduras já foram modificadas em laboratório para que alguns dos seus próprios genes sejam ativados para que ela produza muito mais álcool a partir da cana-de-açúcar do que uma levedura não geneticamente modificada. Sendo assim, como nós não inserimos um gene estranho nesse organismo, apenas modificamos o seu próprio genoma, o seu próprio DNA, ele é um organismo geneticamente modificado, não transgênico. Visto que todo organismo transgênico ele recebe esse nome porque é adicionado a ele moléculas estranhas, ou seja, parte de um DNA de um outro organismo é inserido no seu DNA, para que ele produza uma determinada característica. Citei aqui como exemplo bactérias que conseguem produzir o hormônio humano insulina a partir de um processo de transgenia. Ou seja, pega-se o gene responsável por produzir a insulina, isso ocorre naturalmente no pâncreas, através das células beta-pancreáticas. Então esse gene para a insulina é extraído, adicionado a um DNA extracromossomial da bactéria, que é chamado de plasmídio. Note que eu fiz um trecho em azul para se referir à própria parte da bactéria, enquanto que o vermelho seria o gene referente à produção de insulina, ou seja, o gene que contém a informação para se produzir essa substância. Como foi adicionado, ou seja, esse organismo passará a ser um transgênico, ou seja, existe o DNA da bactéria, mas existe também gene humano. A partir do momento que esse plasmídio é inserido nessa bactéria, a mesma passa a então produzir essa substância, visto que agora ela é portadora de genes humanos. Mas pense da seguinte forma, isso jamais aconteceria de forma natural na natureza. É claro que isso foi um processo que só pode ser obtido após a manipulação do material genético. Por isso, um organismo transgênico, é claro que ele é geneticamente modificado.
Mas no caso da levedura que eu tinha citado antes, como não foi inserido DNA estranho no seu genoma, ela é um organismo geneticamente modificado, mas não necessariamente é um transgênico. E esse procedimento barateou bastante o preço da insulina, porque antes a insulina era extraída a partir do porco ou então do boi, o que elevava bastante o seu preço devido à baixa produção do hormônio. Agora, com a transgenia de bactérias, toda a insulina vendida em farmácia é produzida a partir desse mesmo processo, onde se faz, né, uma grande produção da insulina num pequeno espaço e num curto espaço de tempo também, barateando o produto final, ok? A clonagem, ela pode ser, como eu citei, tanto molecular, quando se amplifica moléculas de DNA, ou então de um ser vivo por completo. Isso já acontecia há muito tempo, né, com as plantas. Por exemplo, quando alguém pede uma muda de uma planta, ela está pedindo um pedaço daquele vegetal que ela vai plantar num outro recipiente e vai dar origem a uma nova planta, que inclusive é um clone daquela primeira, uma vez que você não teve um processo de reprodução sexuada. Nós pegamos apenas um pedaço do vegetal, uma rama dele, ou seja, né, uma muda, plantamos, ou seja, clonamos aquele vegetal dessa forma extremamente simples e que você mesmo já deve ter feito isso ou já viu alguém fazer. Agora, em 1996 para 1997, um animal foi clonado, ou seja, a ovelha Dolly, que você já deve ter visto no seu livro e também ouvido falar. Durante esse processo de clonagem, utilizaram-se 3 ovelhas, onde uma foi doadora do óvulo, onde se pegou esse óvulo, tirou-se o núcleo e jogou fora. Coletou-se células do tecido mamário de uma segunda ovelha, onde tirou-se o núcleo dessas células e implantou no óvulo daquela primeira ovelha, formando um embrião. Esse embrião ele foi posteriormente implantado no útero de uma terceira ovelha, responsável por gerar esse clone, que seria, é claro, o clone daquela do qual se extraiu a célula do tecido mamário. Todos nós sabemos que a ovelha Dolly nasceu, teve um desenvolvimento inicial, né, normal, como toda e qualquer ovelha, mas morreu precocemente de doenças de envelhecimento. Ou seja, será que as moléculas, assim como o organismo inteiro, elas também envelhecem? Bons estudos e até mais!